Boa noite, vencedores. Hoje nós teremos uma live incrível com o nosso querido arteiro poeta e será grandiosa essa live. Será uma live muito enriquecedora. Vamos trazer uma história de vida fantástica, juntamente aí com o Fabrício Santos, que é o nosso querido arteiro poeta. Então, aguardando aí o Fabrício entrar na live para iniciarmos essa preciosidade que vai ser esse encontro com ele nesse momento aqui da nossa live. Então, quero que sejam todos muito bem-vindos, que estejam inteiros nessa live, que aproveitem essa oportunidade de aprendizado e curtam e divulguem, chamem outras pessoas para participarem. Enquanto não iniciamos, vou aproveitar para convidar vocês a me seguirem lá no YouTube, se inscrevam no meu canal, Verinalda Lima Coach. Sigam também o Arteiro Poeta aqui no Instagram. E vamos lá, vamos fazer com que essa rede cresça a cada dia. Fabrício, boa noite. Vou te aceitar aqui. Te aceitando aqui para começarmos essa nossa feita, para que nós possamos iniciar essa live, que eu tenho certeza que vai ser enriquecedora. Boa noite, Arteiro Poeta. Boa noite, Seja muito bem-vindo. É um tudo prazer legal? imenso. É uma Obrigado. alegria imensa ter você aqui conosco, compartilhando esse momento, um momento de muita riqueza, e eu tenho certeza que você vai contribuir aí para novas histórias de vida, não só de jovens, mas também de pessoas com os 40 a mais. Então, seja muito bem-vindo. É um Obrigado. prazer imenso, como eu já te disse, reforço. É uma alegria muito grande ter você aqui. Então, eu gostaria de iniciar já perguntando para você, pedindo para você se apresentar. Quem é essa pessoa incrível que você é? Quem é o Fabrício Santos, um ser humano Fabrício Santos? Fale um pouco desse ser humano aí, desse homem e desse poeta. Então, meu nome é Fabrício Santos, né? Eu também é um prazer imenso estar aqui, né, com você, com essa live. Espero que pessoas possam entender, né, um pouco mais sobre poesia, um pouco mais sobre essas demandas, né, que a emoção pede e a poesia cumpre. E eu vim basicamente desse produto, né? Desse resultado, né? Dessas coisas que o sentimento pede e, e são feitas. E eu acho que o arteiro, né? O Fabrício, ele vem disso aí. Vindo eu sou do Cabo de Santo Agostinho, né? Sou salva-vidas, além disso, né? Além de poeta. Então. É tudo ali, tudo junto e tudo compondo essa minha existência, né? E é basicamente isso. Eu sou daqui do Cabo, conheci os poemas entraram na minha vida e a partir desse momento, dessas movimentações que eu observava, né, pelas ruas, pelas vivências que eu tive aqui nas ruas, eu acabei aderindo, né, tomando para mim o que a mágica das palavras, né? Que eu considero mágica das palavras. Perfeito. E as palavras, elas têm muito poder com um poema, com um texto, com uma live, com uma palestra, nós podemos influenciar vidas. Então, é o sabendo utilizar as palavras, com certeza você vai transformar e fazer essa mágica dentro da sua poesia, eu no meu trabalho e outras pessoas aí como radialistas, Com falando aqui certeza. também, aproveitando que você é do Cabo, ontem foi o dia do radialista, e nosso querido Eli Batata aí do Cabo, então parabéns para ele pelo Dia do Radialista. E ele conhece você, vocês se conhecem, Sim. então estão em casa. É. Dia do radialista.
Eu não tava recordando não, mas foi bem lembrado. Foi ontem, 7 de novembro. Olha lá. É, Merece, exatamente. merece. Todos merecem aí, né? Que um veículo de informação muito importante, né? Uma comunicação muito importante e que deveria ser mais notada, né? Sim. E o programa Passando a Limpo do Eli é um programa espetacular, porque ele Sim, ajuda muito a comunidade cabense. sim, sim. Então, sempre tem pessoas que estão participando do programa, e do programa ele busca ajudar, usar o programa Passando a Limpo para resolver problemas das comunidades que existem no Cabo. Então, é um programa extremamente importante. A Rádio Fundamental, né? Calheta, A Calhetas FM tira onda. é verdade, tem uma história muito bonita. Tanto ele quanto a rádio foi criada por ele e tem uma história, faz parte da história cabense. Não sei como seria o Cabo sem a Calhetas, sem o Eli, José É verdade. Batata, que está sempre ajudando as pessoas. Então, É, parabéns aí para o nosso amigo e que ele se recupere e que consiga continuar aí com esse trabalho belíssimo que ele tem nas comunidades e como radialista, como um time forte, profissional e como amigo também. com Então, certeza. vamos seguindo aqui. Então, gostaria que você falasse um pouco, Fabrício, de como começou a sua história. Com a poesia, o. Sua história de vida, Então, seu exemplo. então, eu, eu nasci em São Paulo, né? Eu nasci em São Paulo. Minha mãe é pernambucana, meu pai é baiano. Eles foram trabalhar lá, aí se conheceram lá e eu nasci lá. E daí morei pouco tempo lá e vim pra cá bem novo, né? E, e fui crescendo nessa questão assim de correria, de morar de aluguel. Minha mãe já não estava com meu pai, ele ficou lá, ela veio pra cá e, enfim, várias coisas assim, aquela turbulência de ser um filho de uma mãe solteira, morando num lugar completamente desconhecido, né? Tipo, todo mundo também estranhava meu sotaque, tinha aquelas diferenciações assim, eu era uma criança, né? Tudo novo. Vim pra cá e conheci pessoas maravilhosas da arte, pessoas que cresceram comigo, né, também, que hoje em dia são poetas incríveis. Luiz Carlos Amai, João, entre outros poetas maravilhosos aqui do Cabo. E pessoas que me mostraram, né, que é possível, né, criar arte, né? Fundamentar a arte a partir do que a gente enxerga aqui. Porque é uma cidade que passa por muitas coisas, né? Negativas e o lado positivo, né? A gente buscar esse lado positivo que faz a coisa ter sentido, né? E eu vejo muito isso quando olho para trás, a minha história, né? Meu passado, ele reflete muito na minha poesia, na minha forma de escrever. Passei por muita coisa boa, né? E muita coisa ruim também. E eu acho que isso vai fazendo você criar uma bagagem. E a partir do momento que você abre essa bagagem, você vai tirando as coisas assim, vai saindo coisas interessantes e vão formando histórias, ideias e laços, né? Com outras pessoas. Sim, com certeza. Aproveitando aí que a Elaine entrou, a Elaine também é do Cabo, ela mora aí no Cabo, ela é coach. Nós fizemos uma live ontem Ah, e ela mora aí também. Ela ela trabalha com agrofloresta e é uma coach excepcional também. Então, que está aí também massa. na sua cidade maravilhosa. Cabo é Obrigada, muito Elaine, rico. por estar aqui conosco. O Cabo é muito rico, o Cabo é muito rico, muitas histórias, muitas coisas, muitos movimentos acontecendo. É verdade, com certeza. Então, eu gostaria que você falasse um pouco daquela história que você começou, fez um trabalho nos ônibus.
Seria possível você contar essa experiência? Como é que foi? Sim, sim. Então, eu comecei a declamar poemas nos ônibus porque eu tava sem dinheiro algum. Inicialmente eu comecei nos bares, né? Tipo, ia no bar e declamava um poema ali, passava o chapéu. Aí eu disse, quer saber, eu vou começar a fazer isso nos ônibus. Aí eu subia nos ônibus, aí fazia o poema, passava o chapéu, pegava o pandeiro, tocava o pandeiro, passava o chapéu e conseguia ali me sustentar. Eu tava fazendo a faculdade de letras na Rural e daí eu tava conseguindo me sustentar a partir dessas movimentações, né? Eu e mais um amigo chamado Pato também é poeta, a gente fazia essas movimentações para poder, né, arrecadar um dinheiro e era interessante porque as pessoas realmente ajudavam, realmente sentiam, né, a poesia. Teve pessoas que até hoje me seguem, que já se emocionaram, que criaram de fato um laço com o que eu apresentei, né? E isso é muito gratificante para mim, de verdade. É uma coisa que honestamente, nunca passou na minha cabeça, né? Influenciar pessoas, principalmente no momento que a pessoa tá muito cansada, cheia de problemas, resolvendo conta na cabeça, pensando em mil e uma coisas, que é o ônibus, né? Que é estado coletivo, né? Feito o Miró da Muribeca falava, janela de ônibus é danada para botar gente para pensar. Aí chega eu e boto mais para pensar ainda, pronto. Aí essas movimentações dos ônibus me fizeram criar um respeito, né? Pela comunicação, um respeito pela forma de falar, pelo que eu vou apresentar para as pessoas, né? Um cuidado também, porque se eu olho ali, eu levanto ali, eu olho que tem aquele público e é um público mais velho, eu vou apresentar um tipo de poema. Se é um público Sim, mais jovem, eu já vou apresentar outro tipo. Tem um manejo, né? Tem que saber lidar com determinadas circunstâncias. isso, com E certeza. eu acho que o, o estar no ônibus, né? O estar no coletivo me apresentando o tempo todo, indo e voltando, me deu esse traquejo. Hoje em dia eu tô mais enferrujado e tal, mas se voltar a máquina botar como é, gasolina no motor, ela anda. Com certeza. Você tem essa experiência e a experiência é algo que ninguém pode tirar de você. É algo que você vai levar por toda a sua vida e você vai poder compartilhar isso com muitas pessoas. Eu vejo você um exemplo para todos os jovens. Eu admiro muito seu trabalho, eu acompanho, tenho acompanhado seu trabalho no Instagram, principalmente, e vejo como é bonito cada vídeo que você faz, cada vídeo que você traz as suas declamações de poetas famosos, nossos poetas conhecidos, outros, tem poetas que você fala que eu nem conhecia, mas você traz declamações de poemas belíssimos. E tem um poema, eu gostaria de saber, em primeiro lugar, antes de falar sobre esse poema, eu gostaria de saber de você, qual é o teu poema preferido? Você tem tantos poemas, tantos vídeos declamando, e eu fiquei curiosa. Eu quero saber qual é o poema preferido dele, qual que ele mais se identifica ali. Então, eu tenho alguns, né? Eu sou uma pessoa muito. Eu não sou uma pessoa de ranquear, né? Aquela. Não, esse aqui é o meu top um, esse aqui é o meu top 2. Eu sou uma pessoa bem horizontal. Eu gosto e não gosto. Ou gosto ou não gosto. E daí eu tenho um que ultimamente tenho lido muito, né? Que é um de Fernando Pessoa. A metafísica bastante e não pensar em nada. É um dos poemas mais bonitos, assim, da literatura portuguesa para mim. E, e o Anseio, né, de Alberto Caeiro, que é o, heterônimo, né? É maravilhoso, assim, os anseios são muito semelhantes aos meus.
E é o que dá a beleza, é o que dá a liga do poema. Se quiser, eu posso ler. Agora é um pouquinho Lê. longo, é um pouquinho longo. Peraí que eu tô com o livro aqui. Há metafísica bastante em não pensar em nada. O que penso eu do mundo? Sei lá o que eu penso do mundo. Se eu adoecesse, eu pensaria nisso. Que ideia tenho eu das coisas? Que opinião tenho sobre causas e efeitos? Que tenho eu meditado sobre Deus e a alma? E sobre a criação do mundo? Não sei. Para mim, pensar nisso é fechar os olhos e não pensar. É correr as cortinas da minha janela, mas elas não têm cortinas. Mistério das coisas? Sei lá o que é mistério. O único mistério é haver quem pense no mistério. Quem está ao sol e fecha os olhos, começa a não saber o que é o sol. Mas abre os olhos e vê o sol e já não pode mais pensar em nada, porque a luz do sol vale mais que todos os pensamentos de todos os filósofos e de todos os poetas. A luz do sol não sabe o que faz, por isso não erra. É comum e boa. Metafísica? Que metafísica tem aquelas árvores? A de serem verdes e copadas, e a de terem ramos, e a de dar frutos na sua hora, o que não nos faz pensar, a nós, que não sabemos dar por elas. Mas que melhor metafísica que a delas, que a de não saber para que vivem, nem saber o que não sabem. Constituição íntima das coisas, sentido íntimo do universo, tudo isso é falso, tudo isso não quer dizer nada. É incrível que se possa pensar em coisas dessas. É como pensar em razões e fins quando o começo da manhã está raiando e pelos lados das árvores um vago ouro lustroso vai perdendo a escuridão. Pensar no sentido íntimo das coisas é acrescentado como pensar na saúde ou levar um copo de água das fontes. O único sentido íntimo das coisas é elas não terem sentido íntimo algum. Não acredito em Deus porque nunca ouvi. Se ele quisesse que eu acreditasse nele, sem dúvida viria falar comigo e entraria pela minha porta dentro, dizendo-me: Aqui estou. Isto é talvez ridículo aos ouvidos de quem, por não saber o que é olhar para as coisas, não compreende quem fala delas, com o modo de falar que reparar para elas ensina. Mas se Deus é as flores e as árvores, e os montes e o sol e o luar, então acredito nele. Então acredito nele a toda hora. E a minha vida é toda uma oração e uma missa, e uma comunhão com os olhos e pelos ouvidos. Mas se Deus é as árvores e as flores, e os montes e o luar e o sol, para que eles chamam Deus? Chamo-lhe flores e árvores e montes e sol e luar, porque se ele se fez para eu o ver, sol e luar e flores e árvores e montes, se ele me aparece como sendo árvores e montes e luares, sol e flores, é que ele quer que eu o conheça como árvores e montes e flores e luares e sol. E por isso eu obedeço-lhe. Que mais sei eu de Deus que Deus de si próprio? Obedeço-lhe a viver espontaneamente, como quem abre os olhos e vê, e chamo-lhe luar e sol e flores e árvores e montes, e amo, sem saber e sem pensar nele, e penso, vendo e ouvindo, e ando com ele a toda hora. Lindíssimo. Muito bonito mesmo. Parabéns aí pela sua leitura e por ser o seu poema, o poema que você mais se identifica. É É, belíssimo. Fernando Pessoa, ele sabia falar das coisas assim, principalmente em alguns personas dele, né? Alguns personas dele, ele sabia conduzir assim muito dos anseios que eu sinto. É muito interessante. Que bom. Que bom ter essa identificação de É, você às com vezes eu sinto ele. que ele fala comigo. Um poema que eu gosto muito eu gosto muito de Manuel Bandeira. E um Ah, poema que Manuel eu acho Bandeira. belíssimo é o Estrela da Manhã.
Se Estrela da você, Manhã. se você tiver aí e puder declamá-lo, seria Hum, maravilhoso. Rapaz, eu não tenho. Eu só Nós, nós tenho nem que dar uma combinamos, peguei isso de surpresa, peguei você de surpresa, mas tudo bem se Foi. não. Mas assim, se você quiser declamá-lo, eu aceito. Eita, eu não sei ele de cor, teria que ler também. Só um instantinho que eu já faço Pronto, isso. pronto. Deixa eu abrir aqui para falar, declamar esse poema maravilhoso que é a Estrela da Manhã, de Manuel Bandeira. Meu primeiro contato com Manuel Bandeira foi no vestibular. Na verdade, Ah, na escola e depois estudando para o vestibular. E aí sim. eu tive a oportunidade de lê-lo melhor. E esse poema dele foi o que mais me marcou. É um poema belíssimo. Ele diz assim: Eu quero a estrela da manhã. Onde está a estrela da manhã? Meus amigos, meus inimigos, procurem a estrela da manhã. Ela desapareceu, ia nua. Desapareceu com quem? Procurem por toda parte. Digam que sou um homem sem orgulho, um homem que aceita tudo. Que me importa? Eu quero a estrela da manhã. 3 dias e 3 noites fui assassino e suicida, ladrão, pulha, falsário, virgem mal sexuada, atribuladora dos aflitos, girafa de 2 cabeças. Pecai por todos, pecai com todos. Pecai com os malandros, pecai com os sargentos, pecai com os fuzileiros navais, pecai de todas as maneiras. Com os gregos e com os troianos, com o padre e com o sacristão, com o leproso de pouso alto, depois comigo. Te esperarei como afuais novenas cavalhadas, comerei terra e direi coisas de uma ternura tão simples, que tu desfalecerás. Procurem por toda parte, pura ou degradada, até a última baixeza. Eu quero a estrela da manhã. Então, esse poema, ele demonstra um amor extraordinário por essa mulher, por essa estrela da manhã, que mesmo ela sendo a pior mulher, ele queria essa mulher. Então, ele expressa essa grandeza desse sentimento tão gigantesco que ele tinha, que Muito ele bonito. transmite nesse poema. É muito bonito. Muito bonito. Então, ele não importa o que ela é. O que importa é o que ele sente por ela e o que ele e tê-la com ele. Então, eu gosto muito Ach- dele por isso. Achei muito bonito também. Achei maravilhoso. Vou É, até lê-lo melhor, dar uma olhada, uma analisada. Quem sabe não sai um vídeo novo. pois é. Quando você Obrigado postar, me pela avise. indicação. Obrigado pela indicação. É, belíssimo. Então vamos lá, continuando aqui nossa conversa. Então eu gostaria de. Você falou do poema preferido. Eu gostaria de, de saber de você se já teve um momento assim que você pensou em parar com esse trabalho do arteiro poeta, parar com o seu trabalho com a poesia. Se por acaso em algum momento você sentiu essa vontade ou por algum acontecimento que interferiu ou que influenciou você a pensar dessa forma, negativamente, digamos assim. Aham. Então, eu não tenho como parar. Porque esse sou eu. Então, o que as pessoas assistem só são um resultado do que eu já sou. Eu só faço o que eu gosto de fazer. Normalmente, as pessoas ao meu redor, elas ficam cansadas de mim, porque eu declamo muito poemas. Tipo, a pessoa tá falando comigo e eu falo, oh, isso me lembra um poema. Aí eu começo. E eu transfiro isso hoje em dia para as redes sociais. Então, tem essa coisa, né? Não é uma. Eu não penso em parar, ou já pensei em parar, porque é uma coisa que já é inata. Tipo,
uma hora ou outra vai sair um poema, uma hora ou outra eu vou pensar em alguma coisa, eu vou pensar em um poema, eu vou ler um poema, eu vou criar, eu vou pensar até em outras formas de arte, né? Já fiz colagem, faço música. Então, o arteiro, ele é uma máscara que eu não consigo mais tirar. Que bom. Que bom. E nós agradecemos, porque é um trabalho maravilhoso, é um trabalho necessário também para propagar até o fato das pessoas se interessarem a lerem mais poesia. Sim, sim, eu Assim, enxergo isso também. Na verdade, esse quadro que eu faço, né, dos poemas para se ouvir ao menos uma vez na vida, eu vi uma espanhola, eu acho que foi uma espanhola, fazendo algo tipo parecido. E eu disse, poxa, por que eu não vou trazer para o Brasil fazendo da minha forma? Porque eu já fazia meus poemas no ônibus, já tinha minhas correrias. Claro que assim, não vou dizer, não tive meus momentos de hiato. Porque sim, já tive, já parei, tipo, 1 ano, 2 anos, 3 anos sem postar nada assim na rede social. Tanto é, eu excluí assim minhas redes sociais, perdi uma conta de 20 mil seguidores. Aquelas coisas assim que desanimam a pessoa. Mas é, criei essa conta agora. E quando eu criei ela em 2022 ou 3. E daí eu, eu continuei fazendo o que eu sempre fiz, né? Eu disse, eu vou direcionar, porque antigamente eu era assim, eu fazia um poema, mas também fazia uma coisinha engraçada, fazia não sei o quê, fazia uma comida. Era tudo assim, muito aleatório. Eu disse, eu vou direcionar melhor as minhas forças, né? E tem dado certo, né? Encontrei pessoas maravilhosas, né? Você também é uma delas. oh, Pessoas obrigada. maravilhosas, assim, que gostam, que apreciam, né? Que gostam de literatura, que enxergam, né? A poética. É importante a gente ter isso no nosso dia a dia, para que a gente saiba que não estamos sozinhos, né? Então eu enxergo no poema essa noção de que todas as nossos desejos e as nossas angústias são comentadas, né? São dialogadas, podem ser dialogadas, né? Seja com um psicólogo, seja com um poema, seja com um filme emocionante. A poesia, ela traz isso, né? Ela revela, né? Ela tira um véu, né? Das pessoas. E quando eu trago, a maioria dos poemas que eu trago tem a ver com isso, né? Tem a ver com o que eu tô sentindo. Não são poemas aleatórios que eu peguei assim, poxa, vai ser esse aqui agora. Não. São poemas que estão falando comigo de certa forma, sabe? Por isso que eu vejo que tem uma comunicação com as pessoas. Porque eu só tô sendo eu, só tô fazendo só tô falando do que eu tô sentindo. E você. Então, vai passar aquela veracidade. Não é uma coisa Isso. tipo forjada que eu tô ali e tal. Não, só fazendo o que eu faço. Pronto, tem dado certo. É, mas é isso mesmo, você é muito autêntico. Eu gosto também disso, eu gosto dessa autenticidade sua. E, e faz sucesso justamente por isso. Nós estamos precisando disso também, de mais autenticidade das pessoas, né? Que é, não de tanta artificialidade, vamos dizer assim. E O você mundo passa já tá essa muito autenticidade. artificial. É, exatamente. Então eu gosto disso também, dessa autenticidade que você transmite, que você passa nos teus Obrigado. poemas, nos poemas que você declama. Quando você foi fazer aquela palestra lá na Bienal também, você mostrou muito isso, essa questão da autenticidade, do, do Fabrício, do arteiro poeta, esse trabalho, essa bagagem que você tem. Então, isso é transmitido, isso é passado com o seu trabalho e passado também nos seus vídeos aqui no Ah, Instagram e eu nas suas fico feliz. palestras também. Fico feliz de saber disso, de verdade, porque era uma coisa que eu tinha ainda um pouco, eu ainda tenho, né, um pouco de dúvida, né? Mas
Fico muito feliz de ouvir isso de uma pessoa que, assim, até então não me conhecia, passou a me acompanhar, né? Então é gratificante, de verdade. Que bom, então. Então, parabéns aí, continue com o seu trabalho belíssimo. Eu tenho certeza que muitos jovens, muitas pessoas que conhecerem o seu trabalho vão se sentir influenciadas por ele e vão também acompanhar aí e apreciar esse trabalho para quem gosta de poesia, para quem gosta de leitura, para quem deseja adquirir o hábito da leitura. Eu É sempre importante. peço para os meus alunos, eu incentivo os meus alunos a terem esse hábito da leitura, inclusive no meu curso de oratória, eu coloco para ler um dos livros logo no início, um dos livros que é o Apologia de Sócrates, para que nós possamos trabalhar com ele e, obviamente, contribuir aí com o desenvolvimento da comunicação, da argumentação, durante o início do curso. E também a poesia é necessária, a poesia precisa ser mais lida, eu Com acho que certeza. precisa ser mais difundida e você faz isso, você difunde a poesia, você faz muito bem esse trabalho, assim como a Cristiane Valentim também, não sei se você conhece. A Já, Cris eu Valentim, já dei uma bizuiada já. já ótimo. Cris Valentim, ela é escritora, é multitalentos, é uma mulher incrível, admiro muito o trabalho dela também. É uma amiga querida e que faz também esse trabalho. Ela é poetisa, ela já ganhou prêmios na área da poesia. E é uma pessoa. Seria interessante também você ter uma live dessas com ela, porque ela tem um público gigantesco também, que acompanha o trabalho dela e difunde esse trabalho. E você também poderia, vamos conversar com ela para fazer o link entre vocês dois. E com Pode certeza fazer, vai dar poesia. com Vai dar certeza. poesia, sem No dúvida. final é isso, né? Exatamente. Então, Marilane está aí conosco. Muito obrigada, Marilane, por ter vindo assistir essa live. Se puder convidar mais pessoas, convide, que vale muito a pena acompanhar esse trabalho e conhecer melhor ainda esse querido, o arteiro poeta. E eu quero te perguntar uma coisa, que é sobre se você tem um ritual de criação, se você tem um ritual criativo, digamos assim. Um ritual antes de você escrever, se você você medita, o que é que você faz para que você tenha essa inspiração e escreva aí seus poemas? Então, eu costumo fazer um banco de dados assim. Eu deixo. Eu, ó, eu escrevo em diversos locais, assim, na parede, no caderno, aí no computador, em pedaço de livro, de jornal, eu escrevo em qualquer lugar, assim. Aí passa o tempo, a poesia ela não se dissolve. E daí, em algum momento eu vou parar e vou ler aquilo ali. Aí eu fico, caraca, eu escrevi isso aqui, mas eu posso fazer isso aqui agora. Aí eu vou lá e mudo. Aí depois eu esqueço de novo. Aí eu vou lá, pego de novo e mudo. E assim, eu tenho, eu tenho no meu computador, somente no computador, sem contar com livro, com caderno, que eu já acho que tem uns 3 cadernos por ali. No computador eu acho que eu tenho um conteúdo para uns 3 livros. Mas assim, eu gosto de eu sou uma pessoa muito perfeccionista, então eu gosto de deixar tudo bem amarradinho para poder fazer algo que realmente eu digo, não, isso aqui eu tenho orgulho. Esse aqui eu trabalhei de verdade. Sim, Esse meu processo criativo é esse, né? Tipo, tive uma ideia, pô, um estalo. Eu escrevo, deixo lá, abandono um pouquinho, depois pego e vou de novo e trabalho em cima. E, eita, tem esse aqui também, vou de novo. Mas assim, não tem aquele negócio de, acordei de manhã e fiz um alongamento, fiz uma meditação e tal. Não. Às vezes eu tô aqui, ó. E eu tava até pensando sobre isso. Eu disse, caraca, tem dia que eu me esforço.
Eu me esforço assim, tipo, vou dormir cedo, vou me alimentar bem, vou correr, eu vou fazer meus exercícios e vai dar tudo certo. Eu vou sentar ali e eu vou escrever. Sendo que não consigo escrever bem. Aí tem outro dia que eu chego em casa, durmo mal, como mal e sai uma coisa assim absurda de boa. E coisas assim não necessariamente negativas, né? Que a gente escreve, mas não necessariamente negativo, mas coisas positivas também, né? Coisas alegres, coisas felizes de um dia muito cansativo. Então, eu vejo que eu não tenho necessariamente um método engessado, é mais essa questão mesmo de pegar as minhas ideias e depois juntar e depois ver no que dá, assim, né? A junção de ideias, de pensamento, os ruídos da minha cabeça vão falando e eu vou só montando, né, os quadradinhos para dar um sentido. Que bom. Mas é isso mesmo, eu escrevo, mas eu não escrevo poesias. Eu estou escrevendo agora uma ficção Ah, e no futuro vai estar publicado aí. Eu tenho um livro já, está com a editora, que é sobre empreendedorismo, uma formação empreendedora que eu tinha no projeto chamado Líder do Futuro. E aí ah, essas experiências dos alunos do projeto, eu transcrevi para esse livro. E em breve ele estará aí sendo ó, publicado. Só faltam os últimos ajustes para a editora liberar aí a publicação. e eu quero ler, Mas, tá? com certeza, vou mandar um para você, sem Pode dúvida. mandar, pode mandar. Sem dúvida, você receberá. E aí, eu voltando para nossa, dando seguimento aqui à nossa conversa, uma coisa que eu gostaria também de te perguntar, Fabrício, é se algo te irrita ou te incomoda com a forma como as pessoas lidam com a arte hoje. Se você vê, como é que você vê isso e também se tem algo nessa relação da população, em geral, com a arte. Então, pra ser honesto, não. Sabe por quê? Porque eu acredito que as pessoas dão para nós o que elas têm. Então, a partir do momento que eu chego com a arte, eu chego com um movimento meu, um movimento íntimo, porque a minha arte é uma arte íntima, né? Um movimento íntimo e a pessoa não gosta ou, sei lá, tira uma onda, ela vai estar só mostrando que ela não tá apta para aquilo, não quer, não. E ok, pessoas são pessoas e em outro momento vai ter uma pessoa ali. É tipo, eu chegar num ônibus lotado, vir e declamar meus poemas e saber que, tipo, de 50 pessoas que tem naquele coletivo, uma pessoa vai me escutar de verdade. E a partir do momento que essa pessoa me escuta, eu vou ser o cara mais feliz do mundo. E, e, e é isso. Eu acho, uma coisa que me irrita na arte é nesse meio assim artístico é que eu vejo que as pessoas elas não estão preparadas para ouvir. Elas querem ter voz, mas elas não querem ouvir. Então, a partir do momento que. Por isso que eu prezo muito também pelas leituras de pessoas que já se foram, de pessoas que têm uma bibliografia para que eu consiga falar, ó, essa pessoa foi importante, essa pessoa está viva, essa pessoa está aqui. E é muito difícil quebrar isso, né? Essa questão com as pessoas. Por quê? Porque elas acham que, tipo, a poesia é comprada, né? Tipo, tu quer quanto pra declamar um poema meu? Tu quer quanto pra. Eu só tô fazendo o que eu quero, pô. Eu só tô fazendo o que eu gosto de fazer. Então, Sim, então me irrita um pouco é porque as pessoas querem falar sempre, mas elas não querem ouvir. Então elas vão se agradar
pelo poema dela ali, mas e os outros? E tudo aquilo ali que tem acompanhado, todo aquele ecossistema, né, que eu tenho criado, né? Porque para mim, a partir do momento que eu deixo ali, que as pessoas vêm, que acompanham coisas antigas, assim, ó, tem coisa assim que do nada surge. As pessoas acompanham, assim, uma coisa que eu já postei há, tipo, 2 anos atrás. E, e ver essas movimentações, essas pessoas assim acompanhando coisas antigas é maravilhoso porque significa que ela tá interessada em ouvir, né? Ela tá interessada em ouvir. Então, é uma coisa que tem me irritado, porque acho que é, mas não necessariamente só na arte. Eu vejo que as pessoas elas estão nesse processo, né, de querer falar, de querer ter voz. Todo mundo quer ter voz, todo mundo quer se expressar. E ok, mas aprenda a ouvir, né? Isso. Aprenda a ouvir, aprenda também os seus anteriores, né? Porque assim, eu aprendo todo dia. Todo dia que eu leio um poema de uma pessoa que já se foi, ou uma pessoa até mais velha que eu, que ainda está presente, e que eu leio e que eu, poxa, absorvi aquilo, poxa, mais na frente eu vou pegar aquilo ali, e mesmo que eu não lembre, mas eu vou usar de outra forma, da minha forma, com a minha linguagem. Então, então o conhecimento de outra pessoa é, veio como uma semente para mim e germinou outra coisa, outra que desde o princípio estava lá. Então, é essa corrente, né, esse elo que não pode ser quebrado. Então, a partir do momento que você fala que gosta, que é um amante de poesia, que tal e tal e tal e tal, você não tem que só estar pronto para fazer as suas e se fechar para o que o mundo lhe vai lhe dar de poesia, sabe? Você tem que estar Muito bem. aberto. Você tem que estar aberto. É verdade. A partir do momento que você decide escrever, independente de ser poesia ou outro tipo de literatura, você precisa estar aberto, tanto para receber as críticas negativas, digamos assim, e os elogios. É isso. E os elogios também. E essa Com questão das certeza. pessoas não saberem ouvir é verdade. Eu sinto isso também no dia a dia. E é não só saber ouvir os antepassados, mas também não sabem ouvir os presentes. As pessoas É, não param para ouvir realmente quem está ali na frente falando. Então, as pessoas precisam parar, de olhar nos olhos, ter esse momento de conexão com o outro, para poder, obviamente, compreender o outro melhor, ser empático. Nós, tanto você quanto eu, o Daniel Ramos, que está aí, que é professor, é meu amigo também, nos conhecemos há algum tempo aqui das redes sociais, e nós precisamos ter essa conexão com o outro, e precisamos saber ouvir o outro. Ouvir o outro não é você apenas escutar, mas você parar o que você está fazendo de verdade e olhar no olho do outro e sentir o que o outro está te falando. Se conectar com ele tão bem, tão profundamente, que você possa sentir o que ele realmente quer te falar. Porque às vezes a comunicação, ela não acontece só com a comunicação verbal. Nós sabemos que existe a comunicação não verbal. Então, o olhar, a expressão facial, os gestos, tudo isso vai somar para aquela mensagem que com está sendo certeza. dita. E é muito importante nós compreendermos o que não foi dito, que está justamente sendo transmitida pela comunicação não verbal, que são as expressões faciais e a expressão corporal também, que são os nossos gestos. Então, é importantíssimo isso que você traz aqui, é muito importante para a nossa vida, como seres humanos, como profissionais, de podermos parar e realmente escutar o outro, para que essa comunicação de fato aconteça É plenamente, verdade. É verdade. plenamente, que a mensagem seja passada. Então, Aí, muito aí importante isso. já vou falar logo dos projetos futuros.
Fale. Eu tô pensando em fazer uma caixa postal. Falar, ó, gente, se vocês quiserem mesmo que eu declame o poema de vocês, vão fazer assim. Vocês vão mandar, deixe pra mim, eu vou ler todos os textos e o que eu gostar eu vou recitar aqui. Agora vai ter que se esforçar de escrever e mandar pra mim, porque aí eu vou ver realmente que a pessoa entendeu, que a pessoa se Perfeito, esforçou ali. Porque, perfeito. porque assim, pô, é muito fácil eu chegar e, ó, teve um rapaz que ele chegou pra mim e ele fez, ó, recita meu poema aí. E eu fui ver o cara nem me seguia, nem nada. Era só, tipo, pra ter aquele, né? Ó, ele Sim, recitou e tal. Mas e aí? Que vai agregar? Tipo, tu tem livro? Como que é, tal? O que que você tem a oferecer? Sabe? O que que você pode, tipo, conversar comigo pra gente fazer uma colaboração? Feito uma live agora que a gente tá fazendo. Essa não tem uma troca, não tem uma troca de ideia, não tem uma, sabe? E eu vejo sim. que falta isso, esse cuidado, né? Porque a gente é pessoa, não é só rede social, não é só uma foto bonitinha no perfil. A gente somos pessoas, a gente tem sentimento, a gente tem vontades, né? E é isso. Com certeza. Com certeza, exatamente. E é antes dele pedir para que você declame o poema dele, ele precisaria te conhecer. Você precisaria também conhecê-lo, com quem eu estou lidando, quem é essa Exatamente. pessoa, que trabalho é esse. Eu concordo plenamente com você. Deve haver, sim, essa conexão, porque se não houver a conexão, você não tem como fazer esse, Exata, essa, esse divulgar o trabalho dele, porque você declamando o poema dele, você vai estar divulgando esse trabalho. exatamente. E assim, o que eu faço também é uma curadoria, né? Eu faço uma curadoria Sim, dos poemas, eu tenho esse cuidado com quem eu vou recitar, qual é a pessoa, eu procuro saber o artista. Eu não só vou avulso, eu acho bonitinho e vou recitar. Não é isso. Tenho que ter um cuidado com o que eu trago, porque é uma responsabilidade. São 120 mil pessoas, sabe? Que acompanham o que eu posto e tal. Em média, assim, tipo, fica nas 5 mil ali e tal. Mas tem essas pessoas, vê, 5 mil pessoas são muitas pessoas. com Então, certeza. E para a rede social, principalmente. tenho que ter esse cuidado com o que vai ser divulgado. Eu também não quero ser chato, né? Tipo, enfim. É o seu nome também. E Também sua tem isso, né? reputação que está ali em jogo. Então, você tem que ter esse cuidado, claro, tem que ter esse cuidado, com certeza. É primordial esse cuidado que você precisa ter para manter a sua imagem, para Com manter o seu certeza. trabalho e a qualidade desse trabalho que você faz. Então, E, nós estamos aqui chegando ao fim da nossa live. E eu queria aproveitar para também te perguntar se você teria uma mensagem para passar para as pessoas que desejam escrever ou que já escrevem, o que é que elas precisam fazer, que estímulo você deixa para essas pessoas nessa live? então, procurem escrever sobre o que vocês gostam. Procure escrever observando o mundo ao redor. Porque é muito fácil a gente escrever sobre lobisomem, sobre vampiros e tal, fantasioso. Mas se a gente fizer um vampiro fantasioso que traga um vampiro da vida real que a gente conhece, um cara meio Vlad, vai ficar bonito, vai ficar seu, né? Então a autenticidade é isso. É você observar o que está à sua volta e colocar na sua escrita. É, para as pessoas que querem começar a escrever, eu aconselho que você leia, né? Leia, conheça o que você quer escrever, leia um pouco mais, entenda, tente ter o prazer de se debruçar por uma obra assim, que, que
ter essa vontade. Eu mesmo, quando eu leio os contos de Lima Barreto, eu tenho uma vontade de. Eu vou largar a poesia, eu vou virar um contista. Porque, porque assim, é isso, é acender uma chama. Escrever é acender uma chama em alguém. Não é só escrever pra você. Você não tá escrevendo só pra você. Então, você tem que gostar disso, você tem que saber, né? Que ter essa troca, né? De interlocutor e tal, essa troca vai existir. Então você tem que gostar disso, né? Tem que gostar de ler, de se conectar, tanto ao redor, né? As pessoas, o mundo ao redor, como também com as literaturas diversas, né? Seja chinesa, seja russa, francesa, brasileira, portuguesa, diversas literaturas que vão trazer, né? Diferentes formas de pensar. Muito bem, é isso mesmo. Então, o que, o que eu vou é a última pergunta, mas eu vou te fazer essa. O que o Fabrício de hoje diria para o Fabrício que iniciou essa carreira tão bonita? Diria, poxa, tu andasse, vice. Tu fosse até, tu fosse até longe. Eu pensei que ia, eu não pensei que ia tão longe assim, não. Ótimo, É, muito porque bom. assim, porque assim, eu passei por muitas coisas assim na minha vida que eu observo assim, olho para trás, questões de violência mesmo, né? Eu moro num lugar onde que, tipo, é difícil. Você tá aqui do lado e do nada tem uma pessoa morta, assim, uma pessoa foi baleada. E essas coisas acontecem assim na minha cidade, porque o quê? É a quinta cidade mais perigosa do país. Então, tem, tem essa questão toda com a violência de eu ver amigos, né, morrendo, vários amigos meus já presos, já morreram. Então, é aquela questão de, poxa, e se fosse eu? Aí depois eu parei de pensar, e se fosse eu? E comecei a pensar, sou eu, porque faz parte de mim, faz parte do que eu vi, faz parte do que eu sou. Então, eu sentiria orgulho, né, de nessa realidade que eu estou, eu trazer algo que acenda, né, uma chama nas pessoas, que acenda uma esperança, né, num Brasil que pode ser um Brasil leitor, um Brasil criativo, um Brasil artístico. Eu fico feliz porque eu eu acho que eu queria desde o princípio, assim, desde criança, eu queria ter um amigo poeta igual eu sou hoje. Ah, que lindo! Lindo isso. Muito bem. Você quer declamar um verso, um poema? Fique à vontade para que nós possamos fazer o nosso encerramento. Então, eu tenho um poema aqui para recitar. Agora ele vai quebrar um pouco o clima, mas assim, é um poema do meu novo livro, né, que eu já estou quase concluindo. Então, eu acho que cabe aqui, né, eu apresentá-lo. Muito bem, fique à vontade. O nome é Decomposição. Meu maior erro foi tentar me recompor às pressas, enxugar as lágrimas para aproveitar mais uma manhã de sol. Observei ligeiramente a parede do quarto sem nenhum retrato, vazia, e que talvez seja o esboço do que tive como esperança. Essa miragem que vaza pelas minhas costelas e parte sem saber para onde vai. O que posso ser, não sou, e nem serei. Compreendi o imutável solene do mar e que a inconstância do vento é a única força corajosa, pura. E eu sou apenas a máscara da qual fui herdeiro,
mas o sobrevivente do cotidiano que transfigura o que chama de amor numa poesia branca. Sou o parente mais próximo da angústia, já que acreditar parecia tão real e agora somente remete aos reflexos do existir, brincando sobre os destroços frágeis da vida e da sanidade. Visto o uniforme, preparo a comida do dia, finjo que vivo, saio pelas ruas saudando desconhecidos e talvez hoje o silêncio me motive a caminhar sozinho. Prevejo que sentirei inveja da areia que abraça meus pés, pois elas suportam suas histórias sem se queixar. Não pensam nos traumas que foram ou estão por vir. Apenas se descompõem, se recompõem, algo que tento, porém não consigo, pois sempre carrego antigas marés em meu peito. Lindo, muito Aí bonito. terminei com esse. Muito bonito, parabéns. Eu quero o livro Obrigado. também, viu? Vou Vai querer o livro. chegar, vai chegar. Muito bem, então quero aproveitar, quero te agradecer por compartilhar esse momento lindo, um momento rico, maravilhoso, de troca, de conhecimento, de compartilhar o teu trabalho, de compartilhar a tua história de vida conosco. Agradeço as pessoas que estiveram aqui conosco durante essa live, as pessoas que irão assistir. Essa live também vai para o YouTube, então quero agradecer a todas as pessoas, agradecer a você, principalmente, que esteve aqui doando o seu tempo. Você poderia estar aí curtindo o sábado, mas esteve Nada. aqui conosco, compartilhando aí o seu conhecimento, o seu trabalho. Eu quero te agradecer por isso. Muito obrigada. Obrigado. Desejo muito mais sucesso. Que Deus continue abençoando. Você já é abençoado, mas Ele vai continuar te abençoando, cuidando de você durante sua trajetória. Você Amém. ainda vai crescer muito. Amém. Você tem muito talento. Você é uma pessoa boa. E pessoas boas precisam crescer ainda mais a cada dia. Então, que Deus te ilumine. E eu te agradeço. E te desejo um excelente final de semana. E que Obrigado, velho. sempre que desejar voltar, pode me procurar, que eu estarei aqui de Bora. portas abertas. Simbora. Obrigadão. Obrigadão pela oportunidade, né, da fala, né, de trazer um pouquinho da minha visão sobre algumas coisas, alguns temas. Eu posso parecer um pouquinho confuso, mas dá certo no final. Não é, não parece não, nem se preocupe. E agradeço de verdade a todo mundo que assistiu. E é isso. Demais, sem palavras. Se precisar também estou por aqui. E Com tenha uma boa certeza. noite e um ótimo final de semana. Muito obrigada. Para você também. E pode contar comigo. Um abraço, boa noite. Abração, boa noite. Mentira, que não salvou.